Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a temporada de 1985 e como a gente tem minutagem no vídeo para trabalhar, eu resolvi trazer para vocês uma entrevista exclusiva no Brasil do Mike Dodson com Ayrton Senna após o GP de Mônaco de 1985, onde eles fazem um balanço sobre as 4 primeiras provas do campeonato, a relação na Lotus, relação com Hélio De Angelis. Muito interessante essa entrevista, porque ela dá alguns sentimentos de como o time estava no início, porque existirão entrevistas semelhantes e que vão traçar a mudança desse perfil na fase final do campeonato. Então é muito interessante a gente entender essa mudança. Outra questão interessante é que não é só o Ayrton que vai conceder entrevista. O Peter Warr concede entrevista junto, em paralelo, e é muito interessante o trabalho do Mike Dodson. Ele vai unir esses dois personagens, isso enriquece muito a entrevista. E a entrevista começa no total acaso. O Mike Dodson foi cobrir a etapa de Fórmula 3 britânica no circuito de Thruxton e ele se depara com um piloto de mainstream da Fórmula 1 simplesmente pulindo a viseira de um humilde piloto aspirante na Fórmula 3. E esse piloto era Ayrton Senna pulindo o capacete de Maurício Gugelmin, seu amigo, que estava disputando a etapa da Fórmula 3 britânica no circuito de Thruxton. Para surpresa, ficou atônito o Mike Dodson e ele acaba colocando isso no título da matéria. E aí o Mike Dodson tenta explicar de alguma forma o que o Ayrton estava fazendo no circuito de Thruxton no dia 25 de maio de 1985, uma semana após o GP de Mônaco. E a explicação dele é a seguinte: o primeiro ponto é que o Ayrton já tinha corrido pelo Dick Bennett na West Surrey Racing, ele conhecia todo mundo e um amigo dele estava correndo na West Surrey Racing, que era o Maurício Gugelmin. Outro ponto também trazido pelo Mike Dodson é o fato da proximidade do Ayrton com a família e o próprio Maurício Gugelmin. Eles se conheciam há muito tempo e inclusive eles dividiam a mesma casa, o Ayrton, o Maurício e a Estela. E aí o Mike Dodson fala dessa questão do Ayrton ter uma extrema necessidade de pessoas de confiança e família e etc. próximos a ele. Ele tinha essa necessidade, porém o Mike Dodson diz que quando inicia o final de semana de GP na sexta-feira, o Ayrton muda completamente, ele se torna uma pessoa completamente focada, obstinada e só pensa no campeonato mundial. E para dar reforço a esse assunto, ele coloca o primeiro trecho da entrevista com o Peter Warr em paralelo, onde o Peter também comenta sobre essa questão do Ayrton e a entrega dele nos finais de semana de GP. E o Peter diz que durante os finais de semana de GP, o Ayrton faz apenas 4 coisas: come, dorme, anda e fala sobre carro de corrida o tempo todo. Ele só pensa nisso. Ele não faz mais nada durante todo o final de semana de GP. E aí o Peter usa a expressão de que o Ayrton entra num efeito de túnel, aonde ele foca, ele fecha toda a sua concentração naquele sujeito. Ele diz que é uma habilidade incomum que ele tem e que o ajuda a ser conciso em diversos momentos, e várias vezes eles vão tocar nesse assunto de concentração e túnel de pensamentos, você canalizar todo o seu psíquico para uma atividade só e conseguir se isolar de tudo que está afora. E é muito interessante porque o Ayrton usa exatamente a mesma expressão para explicar como era o estado dele durante o GP de Mônaco de 1988. Ele usa exatamente essa expressão, onde ele entra numa outra dimensão, como se ele estivesse num túnel e tudo fosse feito de maneira automatizada. Enfim, é muito interessante isso, me dá a entender que ele aprende a expressão uns anos antes e ele a usa para explicar
como ele estava se sentindo durante aquela prova. Isso é muito interessante. Dá para ver que não é algo que partiu dele, nasceu dele. É algo que ele muito provavelmente aprendeu com o Peter e, enfim, ele usou isso para explicar como era o seu estado de espírito durante aquela corrida. E aí o Mike Dodson volta de novo, porém trazendo algumas outras questões para acrescentar a esse ponto, dizendo que o Ayrton era extremamente obstinado, porém isso gerava um problema para fãs e para a imprensa, porque principalmente nos GPs onde o Ayrton tinha problemas com o carro e ele precisava trabalhar muito para melhorar o setup da máquina, ele era extremamente inacessível. Então, enfim, isso era um problema dele de relacionamento com a imprensa e, enfim, com os fãs da Fórmula 1 no geral. E aí ele diz que o Ayrton contorna tudo isso com um lado humano muito externado, com um aperto de mão sincero, tudo dele parecia ser muito sincero para com as outras pessoas ali do meio da Fórmula 1. E o principal, ele demonstrava que a inacessibilidade dele era baseada na obstinação total dele, na entrega total dele para com a sua atividade profissional. Ou seja, ele era um cara que era extremamente determinado em vencer. E aí acontece uma coisa muito engraçada, onde o Mike Dodson diz que fez uma ligação para o Ayrton depois do GP de Portugal e ele se surpreendeu porque o Ayrton humildemente perguntou para ele qual era a sua opinião sobre a performance dele durante aquela corrida. E aí o Mike Dodson diz que o Ayrton pilotou como um anjo. O Ayrton ficou extremamente encabulado com essa resposta do Mike Dodson e o Dodson diz que era capaz de sentir o calor das rajadas vindo pelo outro lado da linha telefônica, ou seja, né, ele conseguia ouvir a respiração do Ayrton, ficou aquele silêncio no ar, né, de quando a pessoa fica atônita. Enfim, o Ayrton ficou sem respostas, ele não esperava um elogio desse tamanho vindo do Mike Dodson. E aí o Dodson lembra que o início da temporada do Ayrton não foi muito bom, ele teve a paralisia de Bell, praticamente não testou o Lotus 97T, quando veio para os testes de pneu em Jacarepaguá, teve um acidente com Nigel Mansell na curva da vitória. Durante o qualifying para a prova de Jacarepaguá, ele tomou tempo do Hélio De Angelis e, enfim, na corrida ultrapassou o Hélio, vinha para conquistar um pódio e aí teve um problema no carro. Então, enfim, a temporada do Ayrton não vinha muito boa, não, e aí de repente ele corrige isso tudo, ou dá a volta por cima, como vocês quiserem, com aquele GP de Portugal de 1985. E aí o Mike Dodson diz que certamente, né, iria perguntar ao Ayrton se seria difícil ter um bom relacionamento com um companheiro de equipe diante dessas circunstâncias. No caso, então, ele se refere aí finalmente ao relacionamento entre Ayrton Senna e Hélio De Angelis. O Ayrton diz que a relação com o Hélio é muito boa. O Hélio já está no time há muito tempo, conhece as pessoas, conhece os métodos de trabalho da Lotus, enfim. Ele, por outro lado, estava chegando no time agora, estava tentando se encontrar e, enfim, estava evoluindo a cada sessão de testes, a cada qualificatório, a cada corrida. Ele diz que o Hélio deveria estar muito feliz por estar liderando o campeonato mundial e aí ele completa dizendo que não tem problema nenhum com o Hélio, que a relação entre eles dois está muito boa até esse momento. O Ayrton chega a dizer que eles têm gostos parecidos sobre o setup dos carros e que compartilhavam inclusive o setup dos carros um com o outro, eles compartilhavam todas as informações. Avaliando o GP de Portugal, o Ayrton diz que foi muito difícil até o domingo de manhã, porque ele não tinha ideia de como estava o carro, visto que ele teve que fazer uma troca de motor e de caixa no domingo de manhã, não tinha andado no molhado em hipótese alguma. Quando ele foi para a corrida, ele estava totalmente cego quanto a essas condições, ele não sabia se tinha um carro com um ritmo bom para a prova ou não. E acabou que ele foi descobrir isso meio que na prática. Outra questão interessante é que em Imola ele diz que por causa das mudanças climáticas durante o final de semana de GP, já contei isso para vocês, né? De repente fez um calor absurdo do nada e enfim, isso mudava muito o setup dos carros. Os engenheiros tinham que mudar tudo. E conclusão da história toda é que eles perderam muito tempo do final de semana mexendo no setup de chassi,
né, de suspensão, ao invés de concentrar-se no consumo de combustível, segundo Ayrton, e enfim, a Lotus errou as contas, segundo o piloto. O Hélio De Angelis conseguiu terminar a prova porque, segundo Patrick Camusa, e não é uma informação dessa entrevista aqui, eu estou acrescentando para vocês, o Patrick Camus diz que o Hélio De Angelis gerenciava pelo menos 2 problemas no carro durante toda a prova e isso afetou demais o ritmo dele. Ele tinha problemas nos freios, ele tinha problemas no motor EF15, que enfim, hora e meia falhava bastante. O Hélio, num ritmo muito mais lento, acabou conseguindo economizar combustível e terminou a prova, vencendo ela após a eliminação do Alain. A prova disso é que, segundo Peter Warr, nessa mesma entrevista, o Ayrton termina a prova com mais da metade da espessura das pastilhas de freio, ou seja, ele economizava sim muito equipamento. Mais tarde, ali no seu depoimento, Peter também se refere à economia de pneus e da parte mecânica do carro e o fato do Ayrton conseguir ser extremamente rápido sem parecer ser. Ou seja, o Peter está querendo dar a entender que o Ayrton tinha uma pilotagem extremamente consistente, eficiente, rápida, porém não ficava andando de lado, nem fazendo peripécias com o carro de corrida, enfim, ele tinha uma pilotagem eficiente. E ele compara o Ayrton a Jim Clark e Emerson Fittipaldi, pilotos que ele trabalhou e que, na opinião dele, tinham estilos parecidos. E aí o Peter entra na seara do desenvolvimento do carro. E ele diz que o Ayrton tem uma habilidade especial, já dita pelo Alex Hallcred, e o Peter Warr é mais um que trabalhou com o Ayrton e mais um que confirma isso, que o Ayrton era uma pessoa dotada de uma capacidade mental diferente dos outros que ele trabalhou até então, no sentido de que ele conseguia separar muito bem a habilidade física de guiar o carro da mental de prestar atenção em todo o comportamento do carro, giros do motor, pressão de turbo, enfim, sons e ruídos e vibrações no geral, etc. Enfim, e ele passava um briefing completo de uma volta sempre quando voltava para os boxes do comportamento de todo o carro, e isso ajuda demais a engenharia. A mesmíssima informação foi trazida também pelo Alex Hallcred no livro do Tony Dodgens. Então, enfim, é mais um que confirma essa questão de como o Ayrton era detalhista no desenvolvimento do carro e, enfim, como ele trabalhava durante o final de semana prestando atenção em mínimos detalhes. Vocês vão ver, por exemplo, que na era de Honda, o Ayrton chegou a interferir no desenvolvimento do painel do carro, porque, enfim, ele não gostou de algumas coisas porque dificultava-o a dar as informações para a engenharia e, enfim, ele vai mudar também o painel dos carros Honda. A cada personagem que eu vou trazendo para vocês, os mitos vão caindo. Os mitos de que ele não acertava carro, os mitos de que ele copiava tudo, os mitos, enfim, mitos e mitos e mitos. Mais uma vez eu digo, ninguém é tricampeão mundial à toa. É mais um personagem que eu trago na história que trabalhou com ele vivo, que ele morto, iam dizer, disse isso porque morreu. Não, com apenas 4 provas e o Peter Warr já detectou essa capacidade que ele tinha de entregar informações para o desenvolvimento do carro. E o Peter dá a opinião dele de como isso é importante para a engenharia resolver rapidamente os problemas do carro e ele termina dizendo que essa é a coisa mais impressionante que ele viu no Ayrton até então. Mas continuando a entrevista, o Mike Dodson tinha que chegar no GP de Mônaco e obviamente que ele não ia ter como passar pelo GP de Mônaco sem comentar o que aconteceu no qualificatório. E aí ele toma uma postura de defesa ao Ayrton e para isso ele cita o Peter Warr e nessa citação ao Peter Warr o Peter cita Colin Chapman. E a citação é muito clara e dá uma ideia de que havia ali uma inveja, ou seja, uma incapacidade de saber perder dos outros pilotos. Essa é a opinião do Mike Dodson sobre Niki Lauda e Alboreto. Ele deixa isso muito claro quando ele cita Peter Warr citando Colin Chapman na frase que é: quando você vence a primeira, todos são seus amigos. Quando você vence a segunda, todos deixam você
Fecha aspas. Eu acho que ficou bem claro para vocês aí a opinião do Mike Dodson. Ele foi muito esperto para, vamos dizer assim, mascarar a opinião dele. Não deixar explícito a opinião dele. Até porque deixar explícita a opinião dele, ele teria problemas com Lauda e Alboreto. E ele não queria isso, obviamente. Ninguém quer ter problemas com pilotos de mainstream, porque você precisa conseguir as exclusivas e tudo mais. Então, o Mike Dodson não foi burro e tratou de mascarar a opinião dele. Na página seguinte, ele, como partiu numa postura de defesa ao Ayrton, ele deu toda uma explicação técnica para o que aconteceu. Ele diz que a Lotus fez testes em Paul Ricard e verificou que misturando os pneus de qualifying e corrida, ou seja, eu acredito que são os pneus D, os mais macios das configurações de corrida disponíveis, de A a D, e os pneus Q de qualifying, ele diz que misturando esses pneus você conseguia ter uma performance muito próxima dos pneus Q, porém você tinha a vantagem de dar mais de uma volta na pista, e isso em Mônaco é essencial, né? Então, por isso o Ayrton misturava os pneus, segundo o Mike Dodson. Por que eu estou falando da questão de misturar pneus? O Roy Buck usa isso para acusar o Ayrton de trapaça. Porém, ele não usa em nenhum momento no texto a palavra trapaça. O Roy Buck usa o termo nuisance. Ele pega e diz exatamente essa frase. Ayrton, obviamente, não assumiu que saiu para a pista para ser nuisance. Essa é a frase de Nigel Roebuck. Nuisance é um termo no francês que quer dizer atrapalhar, gerar distúrbio. É bem isso, ok? O Nigel Roebuck não usa, claro, a palavra trapaça porque ele assim dispor com o Ayrton. E para provar o que ele está dizendo, ele coloca esse ponto aí de o Ayrton ter misturado pneus de qualifying e corrida, ou seja, na visão do Roy Buck, você misturar pneus de qualifying e corrida já tiram de você qualquer possibilidade de você lutar pela pole position. O Mike Dodson faz todo esse texto para defender o Ayrton, dando uma explicação técnica de que não, que era possível sim melhorar o tempo misturando pneus de qualifying e corrida. A Lotus fez isso em Paul Ricard e conseguiu. Ok, pessoal? Essa é a discussão. Bom, e um último personagem que foi acusado de trapaça, que é o Peter Warr, eu tinha que, por responsabilidade, trazer o depoimento do Peter Warr, e esse depoimento foi dado ao Mike Dodson. E o Mike Dodson deixa bem claro, ele primeiro explica o fato de que o Ayrton fez a terceira pole position, os personagens envolvidos, Lauda e Alboreto, não sabiam dessa questão dos pneus da Lotus e o fato da Lotus estar conseguindo girar tempos mesmo com pneus misturados. Enfim, essa é a opinião do Mike Dodson. E o Dodson pega e diz que foi atirado um fogo de artilharia em cima do Ayrton, e isso chateou, enfim, profundamente o Peter Warr. E o Peter Warr então se defende e o Mike Dodson publica a defesa do Peter Warr, onde o Peter diz coisas como: o treino é livre para todos, a pista é aberta para todos. Se eu quiser correr com meu piloto com tanque cheio, freios gastos, tudo gasto, carro horrível, o problema é nosso. A gente está na pista, a gente vai correr, a pista é aberta para todos. É a defesa do Peter Warr, ele dizendo: não foi trapaça, não tem nada na regra dizendo que a gente não pode ir para a pista. A gente foi, ponto. Essa é a defesa do Peter Warr, ok, pessoal? Mas aí ele está deixando também bem claro que ele mandou o piloto sim para a pista para ser tráfego, né? Ele está deixando isso bem claro, porém ele também está deixando claro que dane-se, ok? Fiz e acabou, dane-se, é a minha vontade, quis fazer e acabou, ok, pessoal? E como último argumento, ele diz que o Ayrton fez a sua segunda melhor volta rápida na 15ª volta desse treino classificatório. Lembrando a vocês que o Ayrton fez ao total 16 voltas, e essa informação também foi dada pelo Nigel Roebuck, tentando usar isso como um argumento, dizendo que, enfim, o Ayrton rodou demais durante esse qualificatório, deu muitas voltas. E o argumento do Peter, como vocês podem ver aí na tela, ele diz que não importa.
né? Ele deu 16 voltas, sim, porém estava competitivo até a 15ª e última volta rápida. Então essa é a opinião do Peter. Eu tinha que trazer para vocês. Eu trouxe a opinião de todos os personagens envolvidos, trouxe a opinião de vários autores. Também destaquei os autores que se omitiram de alguma forma, de alguma maneira, enfim, e não tinha como não trazer a opinião, enfim, a defesa do Peter Orr. Aqui no Automobilismo Brasil eu não censuro vocês de nada, ok? O que tem de material eu vou trazer para vocês, queiram os haters ou não. Porque tinha hater aí com os papinhos de tá gerando polêmica, eu não tô gerando nada. Existiu o depoimento? Vou trazer. Foi falado pelo Race Reporter? Vou trazer, ok? Porque o hater simplesmente ele não conhece e ele acha que você está criando situações porque ele não conhece, porque ele se acha o Deus. Se ele não conhece, não existe. Se não existe, eu não tenho o direito de trazer para vocês. E aqui não vai acontecer isso, ok? Eu não vou ficar me modulando à vontade de hater. Se o vídeo tiver que ter 1 hora para conseguir trazer tudo o que for necessário para o vídeo ficar historicamente justo e correto com os personagens envolvidos, ou seja, dando voz a todos eles, é a forma como o vídeo vai ser conduzido. A minha opinião não interessa. O que interessa para mim é fazer o recorte histórico e trazer todas as opiniões dos envolvidos, e vocês tenham o direito de ter a opinião de vocês baseado em todo esse material e não sendo influenciados pelo hater A, B ou C que não tem material algum. Então a minha opinião é aqui, eu não preciso ter opinião. É só eu trazer o material para vocês e vocês tenham o direito de tomar a decisão por vocês, porque isso foi negado a vocês durante tantos anos na história do automobilismo brasileiro, porque tudo era totalmente mastigado e entregue para vocês com um significado totalmente diferente da realidade ou da possível realidade. Era criado quase uma história paralela pelo mundo muito pouco globalizado, enfim, as informações não eram difundidas, então criava-se quase uma Fórmula 1 que só existia no Brasil. Então eu estou podendo, isso é um orgulho muito grande que eu tenho de poder dar a vocês a possibilidade de vocês traçarem a opinião de vocês sobre os eventos, os acontecimentos. Só para terminar, a entrevista traz o lado do Lauda da coisa toda também, e ela termina falando das expectativas do Ayrton para o GP do Canadá e de Detroit, e o Dodson diz que ele não gosta muito dessas pistas stop and go, né, para e anda o tempo todo, e que ele tinha muita esperança para Silverstone e Paul Ricard, o que eu acho engraçado que são exatamente duas pistas ali do host de pistas da Fórmula 1 que o Ayrton não ia bem. É totalmente diferente do automobilismo amador, eu quero deixar bem claro. O Ayrton não ia bem em pistas de tangências complexas, como Silverstone e Paul Ricard, pelo tipo de setup que ele fazia, com a frente extremamente rígida. E, enfim, esse era um tipo de pista de curvas de raio longo e complexo que você precisava ficar com o conjunto mecânico sendo comprimido durante muito tempo. Os setups do Ayrton, geralmente, ele se dava bem em pistas que você entra na curva e já sai logo. É a opinião do Dodson, ele diz que o Ayrton ia se dar melhor nessas pistas mais rápidas e eu discordo. O Ayrton ia geralmente muito bem nos circuitos de baixa velocidade, com curvas de 90 graus, aqueles circuitos horrorosos como o de Phoenix, por exemplo. O Ayrton era muito bom nesse tipo de pista, porque o setup dele funcionava perfeitamente. Mas enfim. E ele diz que o Ayrton ia estar de mudança, ele ia sair da cidade de Reading, onde ele estava vivendo, e ia para a cidade de Londres e ia levar com ele o Maurício e a Stella, porque eles moravam juntos, enfim, o Maurício ia viver com ele lá e a Stella todos juntos em Londres. Ok, pessoal? Então é mais ou menos esse o contexto aí, mais uma entrevista inédita do Ayrton que eu trago aqui para o Brasil. Aquela entrevista que consta como anexo ao livro do Tony Dodgens fez um sucesso incrível, eu não imaginava que uma simples entrevista ia, enfim, gerar uma repercussão tão grande. Aquele vídeo já tem quase 70 mil visualizações, se eu não me engano, mas enfim,
Ele gerou uma tremenda repercussão, foi muito legal, porque aquele GP de Mônaco de 1984 ele foi praticamente recontado naquele vídeo. Um trabalho incrível do Tony Dodgens, eu tinha que trazer isso para vocês aqui para o Brasil. E esse trabalho aqui do Mike Dodson, que ele não chega a ser revelador, porém ele é muito esclarecedor, no sentido de que muitas informações que já tinham sido dadas por outros personagens, eu já tinha trazido essas informações para vocês, elas são confirmadas pelo Peter Warren. Então, enfim, com apenas 4 provas, o Peter consegue traçar um perfil muito bem traçado, na minha opinião, da persona Ayrton Senna, ou seja, do ser humano Ayrton Senna. Ele conseguiu identificar muitas características do personagem, enfim, do atleta, e isso fica muito claro nesse material e é muito interessante, porque ele vai confirmar informações que já tinham sido dadas pelo Alex Halcrid, que já tinham sido dadas, enfim, pelo Brian Hart, pelo Steve Allen, todos eles eu trouxe aqui já para o canal. Enfim, foi muito bacana ter isso da boca de Peter Warren, que enfim foi chefe do Ayrton, vamos dizer assim, durante um bom tempo, né? Então é bem interessante que com apenas 4 provas ele já tinha detectado essas características no piloto. Outra questão é que essa entrevista vai passar a ser bem mais interessante daqui a um tempo. Vocês vão entender por que, quando o Hélio De Angelis recebeu um profile igual no final do ano pela mesma GPI. Ou seja, tudo que o Ayrton se refere aqui ao Hélio não necessariamente vai acontecer da parte do Hélio para com o Ayrton, e fica muito claro que a relação do Hélio com o Ayrton se torna uma relação muito desgastada ao longo do tempo. Quando for cronologicamente o período correto para eu trazer essa entrevista do Hélio para vocês, eu pego e trago esse perfil feito também pela GPI, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, é muito importante que vocês deixem o like de vocês, não custa nada, é só vocês darem um clique ali embaixo do vídeo, ok? Se vocês não gostarem, é muito importante também que vocês deem o dislike de vocês, não tem problema nenhum. O dislike é importante, assim como o like, para a gente ter o feedback de se a gente está indo no caminho certo ou não como produtor de conteúdo, ou seja, se o canal está indo na direção correta ou não, principalmente nesse momento onde o canal tem mudado algumas coisas, né? A gente tem alternado conteúdos, coisa que a gente nunca fez no canal até então. Eu pelo menos, eu era completamente focado em manter a cronologia histórica, mas enfim, eu quebrei pela primeira vez para trazer o documentário da FIT, que já está no episódio 2. Se você não assistiu, te convido a assistir, né, da Copersucar. Estou produzindo o episódio 3, porém tudo da FIT demora muito para ser produzido por vários motivos. Eu cheguei a dizer esses dias para uns amigos meus que esse doc da FIT, ele não é exatamente o automobilismo Brasil que existe hoje. Ele está mais para o automobilismo Brasil que eu queria que acontecesse. Eu já tinha comentado isso com algumas pessoas. A intro foi produzida por mim, tudo foi produzido, então dá muito trabalho. Então os vídeos da FIT, eles são mais complexos. Fora que eu tenho que estar em contato com fontes históricas que eu não tenho costume de estar pegando o tempo todo. Então, enfim, é só para explicar para vocês que a coisa toda é um pouco complexa. Então é isso. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Se você tiver qualquer pergunta, pode fazer, porque eu vou responder. Eu respondo a todos vocês na aba de comentários. Não precisa ser uma pergunta diretamente relacionada ao vídeo. Vários inscritos, enfim, tiram dúvidas, curiosidades comigo sobre qualquer outra coisa a respeito da Fórmula 1 antiga. Então, pessoal, é isso.
até o próximo vídeo, GP do Canadá de 1985, finalmente, né? É quarta-feira que vem, às 7 da noite. Então eu vejo vocês por lá.